A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, que tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E na lição de hoje, lição 4, estaremos falando sobre quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo encontra-se em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 ao versículo de número 25. Então vamos comentar a lição de número 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. Então, nessa lição, nós estamos dando prosseguimento ao que nós estamos comentando nesse trimestre. Na lição passada falamos sobre o ensino progressista e hoje estaremos falando sobre um pouco sobre a idolatria, a autoimagem, né? A autoidolatria também do ser humano. Então, nós percebemos, meu irmão, quando nós vamos estudar as Sagradas Escrituras e vemos o desenrolar da história, principalmente nesses últimos anos, nós percebemos que está acontecendo um advento revolucionário do pensamento. Por quê? Porque o ser criado, ou seja, o homem agora, está priorizando cada vez mais a criatura, está priorizando cada vez mais a si mesmo em detrimento do Criador. Por isso nós estamos falando que houve uma mudança do teocentrismo, Deus como centro e causa de todas as coisas, para o antropocentrismo, ou seja, colocando-se o homem no lugar de Deus. Estão tirando Deus do seu devido lugar e colocando ele próprio, o homem. Então isso causa prejuízos à vida espiritual do homem que não conhece a Cristo principalmente, e também da igreja, porque nós estamos falando muito aqui, se vocês vão perceber, de movimentos que não estão intrinsecamente dentro da igreja, vamos falar assim, mas de uma maneira indireta está atingindo a igreja. Então, por isso nós devemos falar sobre essas coisas, falar sobre esses ensinos, sobre essas falsas doutrinas, e por que isso acontece. É o que nós vamos ver aqui, por que isso acontece. Conforme o autor da lição vai colocar, é o desprezo à verdade. Por que o desprezo à verdade? Porque nós estamos em tempo pós-moderno. E o que significa dizer que estamos em tempos pós-modernos? É que a verdade, meu irmão, ela está perdendo a sua importância, está perdendo o seu valor. Os fatos e a realidade são desprezados. Escolhe-se acreditar na narrativa em vez dos fatos e das verdades. Então esse movimento, ele afeta a imprensa, afeta a política, a justiça, a economia, a religião e o cotidiano da vida em sociedade, meu irmão. Por que eles fazem isso? Porque estão tentando desconstruir os fundamentos cristãos. Então, ele desconstruindo a verdade, meu irmão, ele começa a ruir as verdades absolutas da palavra de Deus. Porque quando se começa a relativizar a verdade, está diretamente, eu falo até diretamente, atacando as Sagradas Escrituras. E esse, meu irmão, essa desconstrução da verdade, por isso esse desprezo à verdade, é o carro-chefe, vamos falar assim. É a principal estratégia secular que se opõe ao cristianismo. E dentro dessa esteira, nós vamos falar lá na frente, vai seguindo ali o pensamento humanista, renascentista, as ideias iluministas, o progressismo que nós estudamos na aula passada, e dentre outros, meu irmão. Por isso é o desprezo à verdade. É uma época que caracterizamos com a expressão pós-verdade. Então, meu irmão, nesse sentido, a pós-verdade, ela nega.
ela relativiza a verdade. Isso que nós devemos entender. Aí o autor vai falar sobre a impiedade e a injustiça. Claro que ele está aqui se baseando dentro do texto bíblico, para a gente ficar bem situado. O autor aqui está seguindo o texto bíblico que ele colocou lá de Romanos, capítulo 1. Que é um texto que Paulo escreve aos Romanos, no caso. Então, quando Paulo começa a abordar, e ele vai perceber que o quê? Ao abordar essa inversão de valores, o que Paulo faz? Paulo está revelando que, olha, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Olha o que Paulo está falando, que é do céu que vai se manifestar a ira de Deus. Sobre quem? Toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, meu irmão. E o termo usado aqui para impiedade, meu irmão, que é uma tradução do grego acebeia, sabe o que quer dizer? Irreligiosidade. Então está se referindo à ação humana intencional de viver como se Deus não existisse. Então o homem ímpio que age com impiedade, meu irmão, é uma forma ativa do mal. É aquilo que é maligno ou falso diante de Deus. Por isso nós dizemos que essa impiedade aqui, a qual Paulo está falando, que do céu vai se manifestar a ira de Deus sobre toda impiedade. Impiedade aqui está se referindo à ação humana. O homem, de forma intencional, quer viver como se Deus não existisse. Então essa é a impiedade que Paulo aqui está falando. Já quanto à injustiça, está aludindo à ação daquele que tem prazer na iniquidade. Ou seja, ele é injusto, ele tem prazer no mal, de praticar o mal. Entendeu? Não é o mal intelectual, não. Aqui está falando do mal moral. É a pessoa que é má mesmo, o desgosto pela verdade, meu irmão. Esse é o precursor de sua rejeição. Então aqui Paulo emprega ambos os termos. Paulo está usando impiedade e injustiça para retratar a conduta humana de quê? De idolatria. A conduta humana de culto à criatura, de perversidade, de depravação moral. É isso que Paulo está falando aqui, meu irmão. E essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona o homem, cauteriza a consciência do homem, porque isso é fomentado pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Justamente isso. Homens que falam mentiras. Então temos que deixar claro que a impiedade e a injustiça, esses dois termos, meu irmão, está enfatizando a condição de depravação moral do ser humano. E isso não é apenas no tempo de Paulo, não, mas também em todas as épocas e culturas da vida em sociedade. E em consequência de tais atos abomináveis, o que é que o texto bíblico fala? Que a ira de Deus será derramada sobre os pecadores impenitentes. A recusa insensata do homem em glorificar o Criador irá conduzi-lo à perdição eterna. É o que fala o texto das Sagradas Escrituras de forma muito clara, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Esse é o primeiro subtópico do tópico primeiro. Também vai falar da insensatez humana. Paulo aqui está assegurando que a raça humana possui um conhecimento sobre Deus por meio da revelação da natureza, porque Deus se revelou ao homem através da natureza. É o que o texto bíblico nos fala. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Aí depois fala no versículo 20, da leitura bíblica em classe, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente, e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, a insensatez humana. O homem vai se tornar indesculpável diante de Deus acerca da existência divina e do seu eterno poder também. Então, o que isso está mostrando? O que o texto bíblico está nos mostrando? De forma clara, rápida e direta. Nenhuma criatura poderá alegar diante de Deus que desconhecia
Deus, que não viu Deus em lugar nenhum, que não sabia que Deus existia. Por quê, meu irmão? Porque o texto bíblico nos deixa claro. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas. É isso que o texto está dizendo. Desde que o mundo é mundo, as coisas invisíveis que nós não vemos, Deus se fez claramente elas se conhecerem, se entender e claramente se ver. Como que eu vejo? Pelas coisas criadas. Eu olho para o céu, olho para a lua, para as estrelas, para esse universo imenso que Deus criou, e Deus está dizendo: as coisas invisíveis eu tornei que vocês entendam através das coisas que foram criadas. E isso mostra que existe um Criador. Todos olham e vê que de fato tem alguém por trás de toda a criação, mas esses homens, eles se recusaram a ver isso, e é isso que o texto fala: vocês vão se tornar indesculpáveis diante de Deus, porque Deus se manifestou para vocês. Porque Deus se manifestou para vocês. Porque Deus auto se revela, meu irmão, para a humanidade. Ele se revela de formas distintas, sim. Ele se revela de uma forma geral e de uma revelação especial. A revelação geral é a que Deus se faz conhecer em toda parte. E como se Deus se revela? Através dessa revelação geral. Através da história, através do universo, através da complexidade do ser humano. Ou seja, o homem conhece que tem um Criador. Diante de Deus, ninguém vai estar inocente, porque Deus não tem o culpado por inocente. Por isso o autor coloca aqui esse subtópico: insensatez humana. A insensatez humana vai ser indesculpável. Deus se manifestou, se auto-revelou. Porque sabemos que se Deus não se revelar, nós não conhecemos nada sobre Deus, mas ele se deixou se descobrir pelo homem. O homem conhece a Deus. O conhecimento de Deus é um conhecimento revelado por ele mesmo. Por isso nós falamos: Deus se deixou revelar para que o homem compreenda e entenda o seu caminho, que é servir e adorar a Deus. Então, esse ponto aqui fala da insensatez humana. E para encerrar o primeiro tópico, o autor vai falar sobre o culto à criatura. Por quê? Porque ao rejeitar a Deus e as suas leis divinas, os filhos da ira são deixados à mercê dos seus desejos pecaminosos. E dentre esses desejos está a impureza sexual e a depravação do próprio corpo. Por isso, Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em Romanos capítulo 1, versículo 24. Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha quão deplorável corrupção moral o homem não está. E isso é devido à sua rebelião contra o Criador. A natureza caída troca verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador, meu irmão. O que se vê aqui é que o denominador comum é este: os idólatras adoram as coisas que Deus fez. Isso é fato. Os idólatras adoram as coisas que Deus fez, em vez de adorarem o próprio Deus. É isso que acontece. Eles adoram as coisas que Deus fez, eles adoram isso, mas eles não querem adorar o próprio Deus. E observe que o texto aqui entregar não é Deus pegando a pessoa: vem cá, eu vou colocar você, ela vou entregar você para que você faça isso. Não é Deus determinando o que o homem vai fazer ou deixa de fazer, não. Sabe o que o termo entregar aqui está dizendo? Tem o sentido de deixar. Entregar aqui, quando fala que Deus entregou o homem, conforme fala o texto bíblico, o qual nós lemos, Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Entregar aqui, ele tem o sentido de deixar as pessoas sofrerem as consequências de seguirem o que eles desejam. Então, quando a Bíblia fala que Deus entregou as concupiscências de seu coração, está dizendo que Deus vai deixar as pessoas sofrer as consequências de conseguirem aquilo que elas desejam, de seguirem aquilo que elas desejam.
Então é isso que acontece, meu irmão, é o culto à criatura. Nesse culto à criatura, dentro da religião, os seres criados são culturados como se fossem deuses. Na ciência, o sistema intelectual, a racionalidade são colocados acima de Deus. Na sociedade em geral, o que acontece? A ascensão, ou seja, alcançar posição, alcançar fama, ser um artista, um atleta, um político, um líder eclesiástico, isso torna-se culto à pessoa. Isso é uma afronta ao Criador, porque a Bíblia fala que quem é bendito eternamente de adoração é Deus. Então, assim, nós encerramos nosso primeiro tópico e vamos para o segundo tópico, que vai falar mais sobre a revolução do pensamento humano. Nesse tópico aqui, ele vai falar um pouco sobre história, mas é claro, trazendo para entendermos que isto aqui está refletindo nos nossos dias. O que surgiu essa revolução do pensamento humano está nos atingindo diretamente nos nossos dias. O primeiro ponto que o autor vai falar é sobre o renascentismo. O renascentismo ele vai mostrar que é um período de transição do feudalismo para o capitalismo, teve o seu nascimento provavelmente e mais marcante, a Renascença, no caso, na Itália, principalmente na cidade de Florença. Mas o que se deve entender sobre o renascentismo é que a característica principal, primordial dessa época era o profundo racionalismo. E quando nós falamos que é um profundo racionalismo, nós estamos dizendo que essas pessoas que eram chamadas de renascentistas, elas recusavam acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser provada. Então, com isso, não se acreditava em milagres, não se acreditava no nascimento de Cristo de forma miraculosa, sendo operado e gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não se acredita mais que o Criador fala com a humanidade e que existam dons espirituais. Então, isso é o que os renascentistas acreditavam. E muitas pessoas hoje estão levadas por esses pensamentos, meu irmão. Então, meu irmão, foi a partir do renascimento, ou seja, desse movimento, dessa revolução de pensamento, que vai surgir os primeiros efeitos da secularização da cultura. Porque a vida social que era pautada pela religiosidade, ela agora cede espaço para o racionalismo. E o racionalismo gera o ceticismo. E o ceticismo gera o ateísmo, ou seja, é Deus sendo tirado do centro. Aquilo que nós estamos falando no início da lição. É a pós-verdade, é tirar Deus do centro, ou seja, ser agora um movimento, ser agora um conceito antropocêntrico, colocando o homem no centro de todas as coisas. Esse movimento, esse pensamento humano, através dessa revolução que foi chamada do renascentismo, é um movimento contrário às doutrinas bíblicas e contrário ao ensinamento da palavra de Deus e contrário, é óbvio, a Deus. O segundo ponto que o autor vai falar aqui é sobre o humanismo. O humanismo, meu irmão, é qualquer filosofia ou sistema de pensamento que parte do homem para buscar um significado unificado para a vida. Então, para os humanistas, o que eles acreditavam, a ética e a moral dependem do homem. Então, a base de todos os valores é o homem. A base de todos os valores para a ética e a moral é o homem que escolhe. Depende exclusivamente do homem. Não, esse negócio de Deus não. Ética e moral alinhado com Deus, não. Não é isso. Pensamento humanista. Fomentam também o relativismo. A ausência de valores absolutos. Porque quando eu tiro Deus e coloco o homem, eu relativizo o que é moral, eu relativizo o que é ética. E o que eles fazem? Eles vão agora e começam a estudar, se aprofundar nos estudos da história antiga. Por que ele quer estudar a história antiga? Porque eles querem desconstruir os livros sagrados. Tudo isso para atingir as Sagradas Escrituras. Vamos estudar a história do Egito. Vamos estudar a história persa, vamos estudar a história romana, vamos fazer estudos desses livros sagrados que nós encontramos. Olha aqui que coisa e tal, e começa a desconstruir.
para lá na frente ganhar credibilidade, e com credibilidade vão atacar a Bíblia, porque essas pessoas que atacam a Bíblia para tentar descredibilizar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, meu irmão, são pessoas de estudos. Não são pessoas simples no sentido de não terem estudos avançados. São pessoas com doutorados, pós-doutorados, pessoas que têm influência na sociedade. E o inimigo usa justamente essas pessoas. E enganam muitos incautos que não têm conhecimento na palavra de Deus. Por isso tem um louvor do Sérgio Lopes que fala: eu creio em tudo o que a Bíblia diz, sem dar limite à imaginação. O que a Bíblia diz é verdade, meu irmão. Eu tenho que partir já desse pressuposto. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática, infalível, sem erro, inerrante, é a palavra de Deus. Então isso que nós devemos nos alicerçar. E é assim que se combate o humanismo, é através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Então combate-se o movimento renascentista e o humanismo com a palavra de Deus. É com o ensino da verdade. O terceiro ponto que o autor vai falar aqui é sobre iluminismo e pós-modernismo. Então esse movimento iluminista, ele vai nascer na Europa entre os séculos 17 e 18, juntamente com o período que é conhecido como a Revolução Industrial. Acontece a primeira Revolução Industrial com o seu país precursor, a Inglaterra. E foi justamente dentro desse contexto que surge o iluminismo e pós-modernismo, que rejeita. O que eles rejeitam? Eles rejeitam a tradição e buscam a resposta na razão. Defendia o homem como senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável, ou seja, não se precisa de igreja. Para o iluminismo e o pós-modernismo, a igreja é deixada de lado. Tira a igreja, rejeita a religião, mas apenas não rejeitam, eles atacam. Ensinam que o homem, meu irmão, pode conhecer a lei moral inerente à natureza e não seria necessário de qualquer revelação especial. Essas coisas aqui, a Bíblia diz isso aqui. Não, o homem consegue isso sozinho, sem ajuda de ninguém. E é justamente isso, meu irmão, que vai ocasionar a queda desses homens. Esses homens já estão em pecado. Não quiseram conhecer o Criador, porque Deus se deixou se revelar. Vão se tornar indesculpáveis se não reconhecerem a Cristo, se não se arrependerem dos seus pecados. E é justamente nesse pensamento pós-moderno do iluminismo, meu irmão, que a sociedade deixa de ser sólida, passa a ser uma sociedade líquida. O que nós queremos falar com isso é que não existe mais conceitos absolutos. Os primeiros sólidos que vão se derreter são as lealdades tradicionais, os direitos costumeiros, as obrigações. Então os valores agora começam a deixar de serem absolutos para se tornarem relativos, meu irmão. Em outras palavras, dá-se lugar ao novo. É preciso livrar-se do que é o antigo, e a sociedade se torna líquida. O que é hoje, amanhã já não é. E assim eles querem viver exacerbados, mergulhados nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios pecados, porque isso leva o homem à perdição. É o que o texto bíblico nos fala. Nós devemos entender isso. A sociedade que tem esse pensamento renascentista, humanista, iluminista, pós-moderno, é uma sociedade que está sendo fadada ao fracasso espiritual, à morte eterna. Porque são pessoas amantes de si mesmo, ou seja, pessoas, meu irmão, que usam do narcisismo, pessoas que usam do seu bel prazer, do seu bem-estar, pessoas egoístas que só pensam em si. É o que nós vamos falar neste último tópico da lição, que é o terceiro e último tópico, tipos de autoidolatria. Primeiro vamos definir idolatria. Quando alguém adora algo diferente de Deus, está cometendo o pecado de idolatria. Definição rápida e simples. Quando alguém adora algo diferente de Deus, está cometendo o pecado de idolatria. Então, idolatria trata-se da substituição da adoração ao Deus verdadeiro por um ou mais deuses falsos. E a Bíblia afirma que todas essas falsas
Essas formas falsas de adoração são a degeneração do monoteísmo original. Embora tenhamos definido idolatria de forma simples e rápida, mas também devemos entender, meu irmão, que idolatria ela também pode ser considerada um amor excessivo por uma pessoa ou objeto. Observe aqui que não está se falando de deuses, mas de pessoas e objetos. Então, um amor excessivo por pessoa e objeto também pode ser considerado idolatria. Amor este que suplanta o amor que se deve devotar voluntariamente ao único e verdadeiro Deus. Aí, dentro desse sentido, a avareza é idolatria. Colossenses 3, 5. Qualquer amor que suplanta o amor que se deve a Deus é idolatria. Então, tudo que se coloca no lugar de Deus é idolatria. Quando eu amo mais a minha esposa do que a Deus, idolatria. Quando eu amo mais o meu filho mais do que a Deus, idolatria. Quando eu amo mais a minha posição na sociedade mais do que a Deus, idolatria. Quando eu amo mais o meu carro mais do que a Deus, idolatria. Tudo que tira o lugar de Deus da nossa vida, meu irmão, é idolatria. Porque dentro do meu evangélico, quando se fala em idolatria, as pessoas imaginam logo imagem de escultura. Não, a idolatria está implantada também nessas coisas que parecem simples, mas pessoas estão com o espírito idólatra dentro da igreja, porque a idólatra outras coisas a não ser Deus. Sem ser Deus, na verdade, não adoram a Deus, mas tem no seu coração outras coisas. Nós vamos falar sobre isso, mas primeiro vamos falar da idolatria da autoimagem. O culto da autoimagem é uma forma de idolatria. A Bíblia fala que Cristo refletia a imagem de Deus. Então, se Cristo refletia a imagem de Deus, nós também devemos refletir a imagem de Cristo. E dentro desse contexto, nós vivemos uma época narcisista. E esse narcisismo humano, ele não reflete a imagem de Deus, mas reflete a natureza do pecado. Com o advento tecnológico da internet, que deu origem a redes sociais, e com o surgimento das selfies, das publicações simultâneas, do que eu faço ou deixo de fazer no cotidiano, está se tornando também uma forma de auto-idolatria. É o narcisismo. Pessoas que são amantes de si mesmo. É o amor excessivo por si mesmo. É o praticante, como eu falei, da autoadoração. E esse conceito de narcisismo, os irmãos conhecem, é de um mito grego de uma pessoa chamada Narciso. Narciso, quando vai para a beira do riacho, ele olha para o espelho d'água e vê o rosto dele. E ele se encanta com o seu rosto e não quer sair dali para lugar nenhum. É o narcisista. Por quê? Porque ele se definhou ali. Ficou ali, olhando a sua imagem. Ficou preso à sua imagem. Até se definhar e morrer. E Paulo apresenta uma lista de ações que arrasta o homem para o abismo. Através dessa autoimagem, do narcisismo. E Paulo vai falar. Vou citar para os irmãos têm a referência para conferir nas suas Bíblias em casa. Egoísmo. O que é egoísmo? Ser amante de si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Avareza. O que é avareza? É ser amante do dinheiro. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Insensibilidade. O que é insensibilidade? É não ter amor com o próximo. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 3. Rebeldia. Não tem amor para com Deus. O homem que é rebelde, ele não tem amor para com Deus. 2 Timóteo 3, versículo 4. E hedonismo. Ser amante dos deleitos. 2 Timóteo 3, versículo 4. Então, em 2 Timóteo 3, capítulo 2, 2 Timóteo 3, versículo 2 ao versículo 4,
vai mostrar egoísmo, avareza, insensibilidade, rebeldia e o hedonismo. Então, nesse processo de decadência moral, uma pessoa, meu irmão, não regenerada, sente a necessidade de autopromoção, de desenvolver opinião elevada de si mesmo, anseia por reconhecimento, anseia por busca, ilicitamente, muitas vezes, para estar em evidência. Então, em oposição à idolatria à autoimagem, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Quando foram lá para João Batista, tem um aí que está crescendo mais que tu. Está batizando mais que tu. Aqui no Rio Jordão contigo aqui, antes, era tão cheio, agora está tão vaziozinho. Mas Jesus está lá, ó. Tem muita gente indo atrás dele. E João Batista fala, mas o que importa é isso mesmo. Importa é que ele cresça e que eu diminua. O que eu fiz, meu irmão, é para que ele cresça mesmo. Eu apenas preparei o caminho. Eu sou servo, ele é Senhor. E quando o homem entende isso, que ele é o Senhor, meu irmão, eu devo elevar a minha voz em adoração unicamente a ele. Eu devo fazer o meu viver para ele e me livrar. E que você também, meu irmão, venha se livrar da idolatria da autoimagem. Porque isso também afeta, o autor aqui coloca como uma pessoa não regenerada, mas isso acontece também dentro do meio eclesiástico. Pessoas que buscam sua autopromoção, tentam aparecer mais do que a Deus para conseguir cargos, posições. Isso se chama necessidade de autopromoção. Isso é pecado, é idolatria, é culto à autoimagem, é querer se promover em detrimento, meu irmão, do reino de Deus. Então, o que eu tenho que entender é que o reino de Deus que deve ser a primazia na minha vida, independente de onde quer que eu esteja, que as pessoas possam ver a imagem de Deus sendo refletida em mim, assim como Cristo fez. Cristo refletia a imagem de Deus. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aprendam-nos com Cristo, que venhamos a aprender com Cristo. O autor também vai falar sobre idolatria no coração. E na linguagem bíblica, nós devemos entender que coração não se refere meramente às emoções ou à vontade, mas também ao centro da nossa personalidade. E para os judeus, o coração era o núcleo da personalidade, era a pessoa interior completa, era o centro do pensamento e do julgamento moral. Então, o coração humano, portanto, meu irmão, ele é descrito lá em Jeremias 17:9 como enganoso e perverso. E isso é um ensino que está dentro do conceito bíblico, porque o próprio Cristo falou que é do coração que saem os maus pensamentos, que saem as imoralidades, a avareza, a soberba, a insensatez. Porque o coração, quando a Bíblia está falando de coração, está falando aqui sobre o centro da nossa personalidade. E com isso que nós estamos falando, que em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. E o que são ídolos do coração? A gente percebe isso por quê? Porque algumas pessoas aparentam adorar a Deus, mas no coração servem a ídolos. Quem não teme a Deus, meu irmão, traz a idolatria no seu íntimo. Quando, por exemplo, prioriza a sua reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas, possui excessivo apego aos bens morais, é ídolos do coração. Se lembra quando o jovem rico foi falar com Jesus? Ele tinha um ídolo no seu coração, a riqueza. E quando Cristo toca no ídolo dele, ele não segue a Cristo, mas vai embora. Porque ele tinha idolatria no coração, ídolos do coração. Aparentava ser um crente, aparentava ser um homem que seguia Deus. Por isso Jesus fala para ele, como é que tu anda a tua vida? Eu faço tudo isso. Obedeço meu pai e minha mãe. Eu não roubo.
eu não mato, eu não adultero. E Cristo fala, olha, para a sociedade que te vê, o teu exterior, tu até é um crente fiel, mas o que tem no teu coração? Em outras palavras, era o que Jesus estava falando. O que você tem no seu coração? Olha, eu vou te dizer uma coisa, vai lá, vende tudo o que tu tem e dá aos pobres, e depois tu vem para me seguir. Jesus estava dizendo, o ídolo do teu coração é o que te faz ficar longe de Deus. Tu, para as pessoas, te mostra até crente. Tu vai para a igreja, tu canta no conjunto, canta no coral, canta na mocidade, canta onde... Vai para o evangelismo, faz tudo que a igreja faz, todos os serviços, mas tu tem um ídolo no teu coração, se livra dele. Quando tu se livrar dele, tu vem e me segue. Isso, meu irmão, é idolatria no coração. E para encerrar a lição, falar sobre a idolatria sexual. Esse ponto aqui que o autor colocou vai falar sobre a falha no controle dos impulsos sexuais, está associada à sensualidade, está associada à imoralidade, está associada à libertinagem. E tudo isso é a concupiscência da carne. Porque a concupiscência da carne é o que caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual, porque é uma obra da carne. E como obra da carne, é a concupiscência da carne, é o desejo, meu irmão, exacerbado de praticar atos libidinosos, libertinagem, imoralidade, sensualidade. Nós até falamos sobre isso na lição de jovens também. Se os irmãos tiverem interesse, vai lá. Falamos sobre essas partes aqui das vestimentas das mulheres. Na lição dos jovens. Tem uma playlist também desse terceiro trimestre que nós estamos estudando as cartas pastorais. Estamos falando ali do texto que está em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 em diante. Os irmãos vão lá que nós estamos comentando também sobre isso. É um subsídio para esse ponto aqui da idolatria sexual. O que nós devemos entender é que a Bíblia orienta para escapar desse mal é que nós devemos viver no Espírito e não satisfazer o desejo da carne. A Bíblia é clara e simples. A orientação é esta: vivam no Espírito e jamais satisfarão e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então nós devemos entender que nós devemos nos livrar disso. Isso aqui, meu irmão, também está impregnado com o advento da tecnologia, se os irmãos perceber. Está relacionado também, porque é o que mais tem. Quando você vai navegar na internet, sobe logo aquelas pagininhas lá. Fulana quer falar com você. Porque a inteligência artificial por trás dos nossos aplicativos já sabe que nós somos o nosso gênero. No caso, se você é homem ou se você é mulher. Então, quando é homem, ele sugere mulher. Quando é mulher, ele sugere homem. Porque isso que atrai as pessoas, meu irmão. É a concupiscência da carne. Então, nós devemos vigiar, andar em espírito. Porque quando se anda em espírito, nós jamais cumpriremos, meu irmão, os desejos da carne. Então devemos vigiar e andar em conformidade com a palavra de Deus. E para encerrarmos, a nossa conclusão é que a corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião contra a verdade divina. A impiedade e a ausência da retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura ergue-se acima do Criador. Ao colocar-se como medida única de todas as coisas, o homem eleva o seu interesse acima da vontade divina. As consequências, meu irmão, são a auto-idolatria, a depravação moral e a decadência social e espiritual. E não obstante, as Escrituras alertam que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade. Então, que nós possamos meditar nessas palavras para que, meu irmão, possamos caminhar em direção à salvação eterna, que é pela fé unicamente exclusiva a Deus, nos livrando de todo tipo de idolatria que vem surgindo desde o que o mundo é mundo, porque o inimigo vem mudando as táticas, mas o inimigo é sempre os mesmos. A tática pode ser até diferente,
mas o inimigo é o mesmo. Que Deus abençoe a nossa vida para que nos livre, nos guarde de cair em tentação, para que possamos resistir e vencer as astutas ciladas do diabo. Assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 4 das lições bíblicas adultos e comentamos a lição Quando a criatura vale mais que o Criador. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.